então, dando seguimento aí ao curso de Princípio de Eletricidade e Magnetismo, né, hoje a gente trabalha com o tema potencial elétrico. Nós vamos considerar que quando você coloca uma carga de teste imersa no campo, sobre ela surge uma energia potencial. Então, essa aqui é a grande novidade. É que se antes, pensando em campo elétrico, ao colocar uma carga surgia uma força, agora eu penso de uma outra forma, uma outra abordagem. É que à medida que eu coloco uma carga de teste, surge uma energia. Aí isso traz muitas vantagens, tá? Por quê? Em primeiro lugar, definindo o que é o potencial elétrico. É a quantidade de energia por unidade de carga. Então, veja a mudança que aconteceu em relação ao campo. O campo era a letra E aqui, né? De campo. A energia potencial, ao invés dela, era a força elétrica dividida por carga, de modo que o campo era a quantidade de força por carga. Agora, nós vamos pensar que, quando eu coloco a carga de teste, surge sobre ela uma energia potencial, de forma que o potencial elétrico é a quantidade de energia por unidade de carga. E qual é a vantagem que surge de maneira direta? É que eu elimino aquela dificuldade operacional do cálculo vetorial. Por quê? Porque a energia é um escalar. Se a energia é um escalar, o potencial elétrico também é um escalar. Tá? Então, todo aquele problema que eu tinha relacionado a campo vetorial, pelo simples fato de ele ser um vetor, eu acabo de eliminar ele aqui. Somente porque eu passei a pensar de uma outra forma. Ao invés de pensar na quantidade de força por unidade de carga, agora eu penso na quantidade de energia por unidade de carga. Então, é uma forma, uma saída, né, para nós evitarmos aquela complexidade da direção em sentido do cálculo vetorial. Porque, sendo um escalar, eu só preciso me preocupar com o valor que ele tem. Então, quando eu penso em situações de múltiplas cargas, aí o resultante agora não é mais algo que seja vetorial, né, e tenha múltiplos vetores e ângulos, etc. É simplesmente uma soma ou uma subtração simples e direta. Né? É um cálculo algébrico, simplesmente, e não um cálculo vetorial. Então, essa é a facilidade que surge quando a gente passa a utilizar o conceito de potencial. O conceito de campo é válido, né? Em muitos casos ele é muito útil e ajuda a entender as coisas de forma mais completa, porque eu tenho uma grandeza que me permite avaliar, além do módulo, a direção e o sentido, né? Eu só preciso quantificar a intensidade, é muito melhor pensar em termos de energia. Essa é a questão. Então, criando um paralelo aqui entre as duas, né, só para garantir aí e enfatizar as diferenças, o campo elétrico que nós já vimos, né, é a quantidade de força por unidade de carga, a grandeza vetorial. Já o potencial elétrico é a quantidade de energia por unidade de carga, que é um escalar. Então, essa é a grande diferença, né? É o fato de que eu estou substituindo a grandeza vetorial por uma escalar e as vantagens, as facilidades que advém disso aí. Então, continuando aqui essas diferenças, né? Então, quando nós falamos de campo elétrico, nós pensamos, né? E eu tenho aqui ao redor da carga de teste uma infinidade de campos, né? Eu posso calcular o campo elétrico. Eu tenho duas formas básicas para calcular o campo elétrico, como nós vimos no ano passado. Uma das formas é essa, né? É a força por unidade de carga, a expressão direta. Agora, a novidade do potencial elétrico é que, ao invés de eu pensar em termos de uma grandeza vetorial, observe aqui o vetor que aparece, né? A setinha sobre a grandeza E, que é o campo, né, indica que ele é vetorial. Se você observar agora o potencial, eu não tenho mais a setinha, né, é um escalar. Então, é isso que eu estou comentando, eu evito o cálculo vetorial. Então, estou procurando destacar bem isso aí para você ver que, na sequência do que nós estamos vendo, nós estamos procurando facilitar a nossa vida, né, buscando uma opção não vetorial para fazer os cálculos quando eu tenho situação de múltiplos campos. Bom, então, assim, o que acontece aqui, né? São duas formas diferentes de pensar, né? Eu posso pensar em termos de força ou em termos de energia. Se eu penso em termos de força, eu estou pensando em campo elétrico. E aí eu trago para mim todas as dificuldades operacionais que existem. Agora, se eu passar a pensar o campo como um campo de potenciais, né? Aí eu consigo substituir aquelas dificuldades, né? Então, o campo elétrico e o potencial elétrico são grandezas que estão relacionadas à força e energia. Né? O campo está relacionado à força e o potencial está relacionado à energia. E esses conceitos são conhecidos desde a dinâmica newtoniana. Né? Então, a gente está usando conceitos que não são de agora, né, para abordar dentro do contexto da eletricidade. Mas é verdade que você aí, no seu estudo de física aí, ao longo do seu curso,
certamente já estudou esses conceitos na mecânica, por exemplo, né? Estuda os movimentos dos corpos e tal. Então, a gente está se apropriando desses conceitos aqui para poder entender coisas ligadas à eletricidade, né? Então, essa é a ideia. Mas é importante recordar, porque nós vamos usar esses conceitos de uma forma bem. Você está dizendo que a tela está sumindo de vez em quando. Tá legal. Mas agora está aparecendo? Agora ela está visível para você? Agora ela está visível? Não, não está visível. Certo. É algum problema de conexão, né? Vamos aguardar aí um minutinho para ver se ela aparece para você. Aqui para mim continua compartilhada. Quando ela aparecer para você, você me avisa aqui. Senão a gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o problema é no meu sistema. Eu vou parar o compartilhamento aqui e vou refazer o compartilhamento. Deixa eu fazer aqui essa tentativa. Parei e agora eu vou retornar. Deixa eu ver aqui. Como eu estou conectado no celular também, então no meu celular, para mim, está aparecendo o compartilhamento. Eu desfiz e refiz e ele voltou a aparecer. Para você apareceu. Então beleza. Tá certo. Então, retornando, né, esse paralelo aqui, então nós podemos pensar em termos de força ou de energia. Em termos de força, eu trago dificuldades operacionais, porque o cálculo é vetorial e isso traz dificuldades. Quando eu penso em termos de energia, eu lido com escalar e, portanto, eu consigo facilitar os cálculos. Então, pensar em força e pensar em energia é pensar de acordo com esses conceitos que surgem, né, que já conhecemos há muito, aí, desde a dinâmica newtoniana. Então, só para garantir que a gente se lembra bem desses conceitos, vou fazer uma pequena revisão aqui do que é força, do que é trabalho e do que é energia. Esses três conceitos, né, vêm da mecânica, mas eles são importantes em toda a física. E agora, mais uma vez, no estudo da eletricidade, a gente vai abordar um pouco deles aí. Então, com relação à força, o que é força? Força é a massa vezes a aceleração. Né? Então, é um conceito que não é novo, e Newton trouxe para a gente que quando eu tenho um corpo que está em repouso, se eu aplico sobre ele uma força, ele entra em movimento, fazendo variar a sua velocidade. Né? Se varia a velocidade, porque tem uma aceleração associada. E para determinar a quantidade de força então, a massa que eu estou colocando em movimento e a variação de velocidade que ela sofre em função do tempo. Então, é o conceito de força. O conceito de trabalho, não sei se você se recorda, né? Trabalho, ele é a força multiplicada pela distância. Então, fisicamente falando, só há trabalho se, sob a ação de uma força, o corpo se deslocar. Se eu aplicar uma força e o corpo não se deslocar, não há trabalho. Não há. Então, se eu, por exemplo, aplicar uma força sobre uma mesa, mas eu não conseguir colocá-la em movimento, embora eu esteja aplicando uma força, o trabalho não está sendo realizado. Esse conceito de trabalho é um dos conceitos mais importantes da mecânica e da física de um modo geral. O conceito de energia, por sua vez, o que é energia? É tudo que torna possível a realização de trabalho. Então, na realidade, energia é trabalho. Então, assim, se eu tenho energia armazenada em mim, e por causa dessa energia armazenada eu consigo realizar trabalho, né? Lembrando que trabalho é eu aplicar uma força e colocar um objeto em movimento. Então, se eu consigo realizar trabalho, é porque eu tenho energia armazenada. Então, o conceito de trabalho e de energia estão muito próximos um do outro. Tá? É importante ter essa noção aí. Então, eu só realizo o trabalho que fisicamente sob a aplicação de uma força, o corpo se desloca. Eu só realizo o trabalho se eu tiver energia armazenada. De onde vem essa energia? Aí é outra história, né? Vem de um conjunto de transformações. A energia sempre se conserva. Então, nós temos energia armazenada para a finalidade da realização de trabalho. Que, fisicamente falando, é o produto força-distância, ou seja, só há trabalho se, ao aplicar a força, o corpo entrar em movimento. Então, esses são os conceitos, tá? Então, aqui uma situação que eu vou ilustrar para você é o seguinte. Eu suponho que, por exemplo, eu tenho aqui essa situação, eu tenho uma caixa que está numa ladeira, né?
Então, se ele está na ladeira, ele está tendendo a descer a ladeira, né? É como se tivesse uma força atuando nele, uma força invisível aqui, né? Não é alguém que está atuando, é o próprio desnível, chamado força PX. Então, sob a ação dessa força, esse corpo pode se deslocar. Então, a força que está atuando aqui, ó, pegou esse corpo e colocou ele em movimento, de forma que ele desceu a ladeira, né? Então, se sob a ação dessa força o corpo percorreu uma certa distância, eu posso afirmar que houve realização de trabalho. E o trabalho dessa força aqui é dado pelo produto força-distância. Então, enfatizando isso mais uma vez, né? Só há trabalho se, sob a ação da força, houver um deslocamento. Então, se essa caixa aqui, embora essa força atuasse, ele não entrasse em movimento, não se deslocasse, eu tenho que dizer que não houve trabalho. Ok. Então, pensando agora, voltando, né, para o contexto da eletricidade, e aí pensando em força, né, ainda pensando em força, nós temos o trabalho da força elétrica, o trabalho de FL, força elétrica. O que é isso? Isso significa o seguinte: que se eu tenho uma carga de teste, uma carga aqui, abandonada no ponto A, de um campo elétrico E, eu já sei que essa carga fica sujeita a uma força elétrica, né? Então eu já sei. Quando eu pego uma carga aqui e coloco num certo ponto, que nesse caso eu estou colocando no ponto A, se ele está imerso num campo, ele fica sujeito a uma força elétrica, né? Nós vimos isso no ano passado. Então, se sob a ação dessa força, esse corpo percorrer a distância de A até B, de sair do ponto A e vir até B, eu posso dizer que houve realização de trabalho. Nesse caso, trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica é dado pela força elétrica multiplicado pela distância de A até B que ele percorreu. Então, eu estou utilizando o conceito de trabalho, né, que vem lá de muito distante, lá da mecânica, né, para poder dizer que a força elétrica é capaz de realizar trabalho, desde que, ao atuar sobre uma carga de teste, ela consiga colocar o corpo em movimento. E aí o corpo se desloca de um ponto A para um ponto B. Então, se isso acontece, nós podemos garantir que houve realização de trabalho da força elétrica. Beleza. Uma outra forma de pensar, então, o trabalho de uma força, como eu já comentei, pensando em energia. Né? Então, eu pensei em força, agora eu vou pensar em energia. Então, aqui é a mesma situação. Eu tenho aqui um bloco, né? E aí esse bloco vai escorregar aqui de A até B. O que acontece é o seguinte: se esse bloco está descendo de A até B, ao invés de pensar em força, eu vou pensar assim: ó, eu sei que se eu coloco um corpo numa ladeira, ele rola, ele desce e escorrega a ladeira abaixo. Bom, então por que isso acontece? Isso acontece simplesmente porque no ponto mais alto da ladeira, o corpo tem mais energia armazenada nele. E aí, à medida que ele desce, ele vai perdendo essa energia, até ele chegar ao ponto mais baixo da ladeira. Então, eu não estou pensando mais numa força que está empurrando esse corpo. Eu estou pensando assim, ó, esse corpo tem energia armazenada e essa energia está fazendo com que ele realize um trabalho. Ou seja, está percorrendo uma distância até atingir um ponto em que a energia dele foi toda transformada. Então, o que eu posso dizer para você? Que pensando em energia, nós temos assim, ó, que de forma espontânea, os corpos sempre se deslocam dos pontos de maior energia para os pontos de menor energia. Então, espontaneamente, nós sabemos que espontaneamente os corpos não sobem ladeiras, eles descem ladeiras. Se eu pegar uma bola de futebol e botar no alto da ladeira, ela espontaneamente, sem que ninguém precise chutá-la, né, ela vai descer espontaneamente a ladeira. Por quê? Porque no alto da ladeira ela tem mais energia e no fim da ladeira ela tem menos energia. Então, espontaneamente, sem que ninguém provoque o movimento, os corpos se movimentam espontaneamente dos pontos em que existe maior energia potencial para os pontos que têm menor energia potencial. Isso parece razoável, né? Por que os rios, por exemplo, todos os rios correm para o mar? Porque eles vêm de regiões altas e vão até a região mais baixa possível, que é o nível do mar. Então, você nunca vai ver um rio subindo a ladeira. Por quê? Porque isso não é espontâneo. Os corpos sempre descem. Né? Então, por quê? Porque os rios, por exemplo, as suas nascentes são no alto de montanhas e serras. E a partir daquele ponto ele só desce a vida inteira até atingir o nível do mar. Então, essa situação é justamente demonstrando que, espontaneamente, os corpos se deslocam de regiões de maior potencial, maior energia potencial, para pontos de menor energia potencial. Pensando ainda no exemplo da água, né, que corre das
das regiões altas para as regiões mais baixas, se você precisar fazer com que a água se desloque de um ponto mais baixo para o ponto mais alto, é o que acontece, por exemplo, quando a Imasa precisa colocar água no tanque da casa, né? Aí tem que fazer isso sob pressão. Ou então usar um motor, uma bomba d'água. Então, para eu fazer com que o corpo tenha uma movimentação não espontânea, que a gente chama de movimentação forçada, eu preciso gastar energia. Então, eu tenho aqui, ó, se eu quisesse que esse corpo saísse do pé da ladeira para subir a ladeira, eu tenho que aplicar uma força. Eu tenho que forçá-lo a isso. Tá? Então, se de A para B o movimento é espontâneo, porque ele está saindo de regiões de maior potencial para regiões de menor potencial, se eu quisesse fazer o contrário e fazer ele subir, sair de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial, a única forma dele fazer isso é se eu gastar energia. Eu gasto a minha energia para fazer isso. Ou seja, aí eu realizo um trabalho sobre o corpo, para fazer com que ele se desloque no sentido que para ele não é normal, não é espontâneo. É um movimento que seria forçado. Né? Então, só para sintetizar a ideia, pensando em energia, espontaneamente os corpos saem de regiões de maior potencial para regiões de menor potencial. Se eu precisar do contrário, né, para um corpo sair de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial, esse movimento é um movimento forçado. Para isso é necessário gastar energia para que esse processo aconteça. Então, pensando em energia, né, nós temos a situação de você ter o trabalho. O trabalho pode ser definido, né, pensando em energia, o trabalho pode ser definido como a energia potencial do ponto de partida menos a energia potencial do ponto de chegada. Então, nós vimos no slide anterior que o trabalho pode ser dado por força vezes distância, né? Novamente dizendo que tem duas formas de eu abordar essa situação, pensando em força ou pensando em energia. Se eu penso em força, então o trabalho é a força multiplicada pelo deslocamento que ele teve. Agora, se eu penso em energia, o trabalho é a subtração. Observe como fica bem mais simples. Eu não tenho mais um produto, eu tenho uma subtração. Né? É uma operação mais simples que eu realizo para obter a mesma grandeza que é o trabalho. Então, pensando em energia, o trabalho é a quantidade de energia do ponto de partida menos a quantidade de energia do ponto de chegada. Se o resultado dá positivo, é porque eu saí de regiões de maior energia para regiões de menor energia. Aí o trabalho positivo seria um movimento espontâneo. Assim, não está vendo o slide, né? Deixa eu ver aqui. Ah, voltou, beleza. Então vai me dando esse feedback aí, que aí a gente vai ajustando isso. Então, já que você está vendo o slide, então é isso que eu estava comentando, né? Então, eu estou calculando o trabalho agora pensando em energia, né? Então, é simplesmente uma subtração da energia do ponto inicial subtraído da energia do ponto final. Então, se esse resultado dessa subtração dá positivo, é porque eu estou saindo de regiões de maior potencial para regiões de menor potencial, ou seja, movimentação espontânea. Mas se o resultado do trabalho dá um valor negativo, é porque eu estou saindo de regiões de menor potencial para regiões de maior potencial, né? Essa subtração aqui, ó, prevaleceu menos, porque esse ponto aqui teria um maior potencial. Então, o movimento seria forçado. Então, observe que a grandeza do trabalho, né, ele me permite avaliar a espontaneidade do movimento. Sempre que o trabalho dá um resultado positivo, é porque o corpo está se deslocando de forma espontânea, né? Porque ele está saindo de um potencial maior para um potencial menor. E sempre que o trabalho dá um resultado negativo, é indicação de que o movimento do corpo é forçado, indicando que ele está saindo de regiões de menor potencial para maiores potenciais, ou seja, tem que haver um gasto energético, né, para que o movimento seja forçado quando o trabalho é negativo. Você entendeu, Marcelo, o que eu comentei sobre essa questão do trabalho, dele poder ser calculado considerando força ou considerando energia? Se for considerando força, é o produto força-distância, é um produto, né? É um produto. Agora, quando eu penso no trabalho, quando eu uso energia para calcular trabalho, aí eu tenho apenas uma subtração, que é uma operação mais simples, né, do que seria um produto. Aí eu evito toda aquela questão vetorial e tudo mais. Bom, beleza, então esses conceitos são muito importantes. Bom, então, pensando em energia, que é o nosso foco, né? Vou dar foco nisso aqui agora. Trabalho da força elétrica pensando em energia. O que eu vou pensar? O que seria isso? Se eu abandono uma carga de teste no ponto A
e eu observo que essa carga espontaneamente sai do ponto A e se desloca até um ponto B, né, é porque a energia potencial no ponto A é maior do que a energia potencial no ponto B. Então, essa é a ideia, assim que você tem que pensar. Certo? Quando eu coloco uma carga de prova num ponto A de um campo elétrico, se ela espontaneamente sai de A para B, é porque houve realização de trabalho. Deixa eu ver aqui. Parece, Marcelo, que sua conexão tinha caído aqui. Ó. Ah, caiu aqui, mas acabou de voltar. Chegou mais alguém aqui também, Adenailton Silva. Ok, então a ideia é essa. Então, assim, pensando em energia, né, pensando no trabalho da força elétrica pensando em energia, aí o que eu vou considerar? Quando eu coloco uma carga de teste imersa num campo elétrico, surge sobre ela, né, uma força que a coloca em movimento de A para B. Agora, pensando em termos de energia, quando eu coloco a carga de teste no ponto A, surge sobre ela uma energia, né, que faz com que ela se desloque espontaneamente de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. Então, é por isso que o trabalho da força elétrica, o trabalho da força elétrica de A para B, seria energia potencial elétrica no ponto A menos energia potencial elétrica no ponto B. Se esse resultado dá positivo, é porque a movimentação é espontânea. Agora, se esse resultado dá negativo, é porque essa movimentação é forçada. Alguém precisou abrigar esse corpo aí de um ponto para outro. Tá? Então, esse é o conceito. Então, é o conceito de trabalho que se torna importante para nós aqui. Certo? A gente vai dar foco agora nesse conceito. Então, né, ratificando aqui o trabalho da força elétrica de A para B, é a energia potencial do ponto A, que é o ponto de partida, menos a energia potencial do ponto B, que é o ponto de chegada. Aí, substituindo aqui essa expressão, né, nós vimos lá que a energia potencial elétrica seria Q vezes potencial em A. A energia potencial... Eu vou voltar no slide aqui anterior, só para você recordar aqui dessa ideia que eu estou falando agora. Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Peraí, deixa eu abrir. Voltando aqui, ó, uma retornada aqui em alguns slides. Na verdade, lá no começo. Aqui, ó. Eu mostrei aqui que a energia, né? Se é campo elétrico, é a quantidade de força por carga. Se é potencial, é a quantidade de energia por carga. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, a energia potencial é igual ao potencial elétrico, que é o V, multiplicado pela carga de teste. Né? Então, multiplicando cruzado, a energia potencial é VQ. VQ. Agora sim, eu vou avançar. Vou avançar. Então, lembra aí que a energia potencial é o V vezes Q. Então, voltando aqui para a situação, né? Então, aqui, ó. Então, o trabalho, eu vou substituir aqui a energia potencial pelo VQ. Vai chegar a uma expressão aqui. Ó. Então, nós teríamos aqui... Deixa eu carregar aqui. Bom, tá aparecendo, Marcelo, para você o slide aí? Beleza. Então, ó, então, se o trabalho de A para B, o trabalho da força para B, é energia potencial no ponto de partida, menos energia potencial no ponto de chegada, e eu já sei que energia potencial é VQ ou QV, tanto faz, né? A ordem não importa. Então, o trabalho vai ficar, ó, lembrando, energia potencial multiplicando cruzado, aquela expressão que eu mostrei agora há pouco, seria o potencial multiplicado pela carga, ou a carga multiplicada pelo potencial. Então, a energia potencial no ponto A é a carga multiplicada pelo potencial no ponto A, menos a energia do potencial no ponto B é a carga, a mesma carga de teste, multiplicada pelo potencial naquele ponto. Né? Aí, fazendo aqui um termo em evidência, eu posso colocar o que está aparecendo duas vezes aqui, posso botar ali a evidência e colocar em parênteses VA menos VB. Tá? Esse VA menos VB aqui é algo muito importante para nós. Tá? Esse VA menos VB me mostra o quê? Em primeiro lugar, o trabalho da força elétrica depende da carga elétrica Q e dos pontos de partida e de chegada, como está escrito aqui nessa expressão. E além disso, então, o trabalho da força elétrica depende apenas da carga e do potencial no ponto de partida e no ponto de chegada. Veja, essa carga aqui, para sair de A e ir para B, ela pode pegar essa linha reta aqui, se ela quiser. Pode pegar essa linha reta.
Mas ela também pode fazer diferente. Suponha que para chegar no ponto de A para B, ela faça uma curva e chegue no ponto B fazendo uma curva. Ou então, digamos que ela chegue no ponto de A para B, ela dê uma volta inteira aqui, assim, ela sai do ponto A, dá uma volta inteira e chega no ponto B. Observe, não me importa o caminho, ou seja, a trajetória que essa carga faz para sair de ponto A e ir para o ponto B. Isso não importa. O que importa para mim, para saber qual é o valor do trabalho, é apenas o valor do potencial em A e o valor do potencial em B, ou seja, o valor do potencial no ponto de partida e o valor do potencial no ponto de chegada. Como é que ela fez para sair do ponto A e do ponto B? Não me importa. Não me importa se ela foi em linha reta, se ela fez uma curva, não importa se ela deu uma volta na carga geradora e depois chegou no ponto B, isso não importa para mim. A trajetória, portanto, não importa. O que importa é apenas o valor. O valor do potencial no ponto de partida e o valor do potencial no ponto de chegada. Então é por isso que nós costumamos dizer que o trabalho da força elétrica independe da trajetória que a carga vai seguir. E quando isso acontece, nós dizemos que esse trabalho é realizado por uma força conservativa. Então, sempre que, para calcular o trabalho, não importa a trajetória, só importa o valor do potencial no início, do potencial no final, nós dizemos que esse é um trabalho conservativo. Tá? Então, esse é um termo da física para descrever essa situação. Só me interessa como é que está no início e no fim. Como é que ela fez para chegar, que caminho ela seguiu, isso não tem importância. Beleza, então, né, recordando, então o trabalho é o valor da carga de teste multiplicado pela subtração dos potenciais do ponto de partida e do ponto de chegada. Isso vai trazer para nós, né, ó, o seguinte, ao invés de ficar falando VA menos VB, nós costumamos trocar isso aqui pela letra U. O que é a letra U? A letra U é a diferença de potenciais. Diferença, porque é uma subtração dos dois potenciais. Então, letra U, a partir de agora, assume esse significado para a gente. Tá? Diferença de potenciais ou tensão elétrica. Então, na verdade, esse termo aqui, ele já é conhecido para nós que temos um conhecimento, né, de eletricidade residencial. A gente sabe que o conceito de tensão elétrica, né, também chamado de voltagem, aqui em Itabuna, por exemplo, a voltagem é de 110 volts. Existem outros lugares que é 220 volts e por aí vai. O que é isso? Essa tal dessa tensão elétrica ou voltagem é esse U aqui, ó, tá? Esse U aqui, que está me dizendo o quê? Que eu estou... a energia potencial que chega na minha casa, lá no poste, na rua, né, eu tenho uma energia potencial, e depois retorna a um potencial menor. Então, dentro da minha casa, eu tenho uma distribuição de energia, uma movimentação de energia que é espontânea, porque ela está saindo de maiores potenciais e indo para menores potenciais. É isso que é a tensão elétrica, né? Por isso que eu tenho uma movimentação de corrente elétrica dentro da minha casa, por causa dessa tensão. Nada mais é do que sair lá do poste, que tem um potencial maior, e entrar na minha casa, que tem um potencial menor. Aí ela dá essa volta na minha casa inteira e volta novamente para a distribuição. Então, esse conceito começa agora a se tornar mais familiar para nós, né? Pensando em coisas que nós já ouvimos falar. E o conceito de tensão elétrica, representado por U, que nada mais é do que a diferença de potencial, é algo que faz parte do dia a dia. Então, agora eu posso tornar mais simples essa expressão do trabalho, dizendo que o trabalho da força elétrica é Q vezes U. Então, ao invés de ficar falando carga vezes VA menos VB, sabendo que VA menos VB é o U, que é a DDP, né? A gente chama de DDP, diferença de potenciais. Então, o trabalho vai ficar resumido a carga de teste multiplicada pela DDP. Beleza, então aqui o exercício para demonstrar essa situação, nós temos aqui uma carga pontiforme de 1 microcoulomb é transportada de um ponto A até um ponto B de um campo elétrico. A força elétrica que age em Q realiza um trabalho, o valor do trabalho, 10 a menos 4 joules. Determine a diferença de potencial elétrico. O que é a diferença de potencial elétrico? É a tal da DDP, ou tensão elétrica, a letra U, entre os pontos A e B. Então, aqui eu tenho uma situação. Então, a carga de teste está saindo do ponto A, a carga de teste de 1 microcoulomb, está saindo do ponto A e indo para o ponto B. Aí ele diz que o trabalho realizado é de 10 a menos 4. Aí ele quer saber qual é a DDP, ou seja, a diferença de potencial entre esses dois pontos.
Aí já sei que eu vou usar essa expressão. Trabalho é igual a carga multiplicado pela DDP. O trabalho que ele informou é 10 a menos 4 joule. A carga é 1 microcoulomb, né, que é 10 a menos 6 vezes U. Aí ficou simples, né? U é igual a 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6. U é igual a subtraindo os expoentes. Menos 4 menos menos 6 dá menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6 é 2. Então a DDP deu 10 ao quadrado joules, também conhecido como 100 joules. Né? Então, simples assim, tranquilo. É só eu entender bem o conceito, né? Aí eu consigo interpretar bem as questões. Então, se eu sei que uma carga, ao ser imersa num campo elétrico, fica sujeita a uma energia potencial e faz com que ela se desloque espontaneamente de pontos de maior potencial para menor potencial, ou seja, há uma diferença de potenciais, e isso é a própria DDP. Né? Quando isso acontece, eu tenho um trabalho realizando, né? Que é dado por essa expressão que nós já definimos aí anteriormente. Então, essa é uma forma, tá, de calcular potencial e trabalho. Uma outra forma de calcular potencial é por essa expressão. Tá? Potencial, que é a letra V. Né? Nós calculamos aí, agora há pouco, potenciando a... Não tem como você voltar o slide aí? Oi. Tem Como? como você voltar o slide? Voltar um slide. Volto sim, só um momento. Voltei. Qual é a dúvida? Não, já me copiei essa parte de baixo do 100 volts aqui. Ah, tudo bem. Quando puder, você quer que explique alguma coisa ou você entendeu e só quer anotar? E aí? Não entendi. Pode repetir? Eu entendi o slide aqui. Eu só... Entendeu, né? Tudo bem. Pode avançar, não? Pode. Então, uma outra forma de calcular o potencial elétrico é usando essa expressão. O potencial elétrico em um ponto P está distante de uma carga geradora tesão, né? Pode ser dado por essa expressão. Você vê que essa expressão é muito parecida com a expressão para calcular campo elétrico no ponto P, considerando uma distância. A única diferença é que quando é potencial, esse D aqui é elevado ao quadrado. Vocês lembram disso, mas nós vimos isso na aula passada. Então, para calcular o campo elétrico considerando uma certa distância da carga geradora, é a constante eletrostática, que é o 9 vezes 10 a nona, o valor da carga geradora dividido pela distância elevada ao quadrado, quando é campo. Quando é potencial, a coisa fica mais simples, porque eu não preciso do quadrado mais aqui. Mas a expressão é fácil de memorizar, porque ela é idêntica, na verdade, só tirando o quadradinho daqui do lado. Então, quando é que eu uso essa expressão para calcular potencial? Quando eu estou pensando na distância, em relação à carga geradora. Tá? Nós vimos mais atrás aí que uma outra forma de calcular o potencial é a energia potencial dividida pela quantidade de carga. Né? E agora eu estou mostrando que, se eu quiser pensar em termos de distância, eu posso calcular sempre qual é o potencial elétrico em torno de uma carga geradora, só considerando a distância que existe entre a carga e o ponto que eu quero calcular o potencial. Então, essa é uma expressão importante também. E aí um exercício para exercitar essa expressão, né? Você vê que agora nesse exercício apareceram distâncias. Aí eu já sei, ó, se ele está pedindo potencial e aparecem distâncias, né, eu já sei que eu vou usar aquela expressão de potencial igual a constante multiplicado pela carga geradora dividido pela distância. Então nessa questão aqui eu tenho, considere um campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q de 1,8 vezes 10 a menos 8. Então eu já sei qual é a intensidade da carga geradora. Né? Determine, letra A, os potenciais elétricos no ponto A e no ponto B. Você quer saber o VA e o VB, para os pontos A e B indicados. O que eu vou fazer? Potencial no ponto A, eu preciso da carga geradora e a distância que ele está me dando, que é 0,4. Potencial no ponto B, eu preciso da carga geradora e da distância que ele está me dando, que é 0,6. Então, respondendo essa letra A, eu já sei que eu vou usar essa expressão. Né? Aí eu teria, para o ponto A, o que eu vou fazer? A constante é 9 vezes 10 a nona, a intensidade da carga geradora é 1 vezes 10 a menos 8, e a distância é 0,4 metros, que é 4 vezes 10 a menos 1, né, colocando em notação científica. 4 vezes 10 a menos 1. Aí só vou fazer as contas agora. 9 vezes 10 a nona, eu vou dividir 1,8 por 4, que dá 0,45, vezes, subtraindo aqui os expoentes, porque é uma divisão. Menos 8 menos menos 1, dá menos 8 mais 1, que é menos 7. Aí eu vou ter que o potencial vai ser 9 vezes 0,45 dá 4,05. Vezes 10 a quanto? Agora eu estou multiplicando, né?
multiplicando as potências de base 10. Aí eu somo os expoentes, mantenho 10 e 9 menos 7, né, deu 2. Então, o potencial no ponto A é 4,05 vezes 10 ao quadrado, também conhecido como 405 volts. Então, achei o potencial no ponto A. Para achar o potencial no ponto B, vai ser idêntico, né? Só que em vez de usar a distância de 0,4, eu vou usar a distância de 0,6. Então, eu vou ter aqui, ó, potencial em B é tudo igualzinho, só a distância aqui que é 0,6, que é em notação 6 vezes 10 a menos 1. Então, ficou 9 vezes 10 a nona, 1,8 dividido por 6 dá 0,3, vezes 10 dá menos 7. 9 vezes 0,3, 2,7. 10 elevado a 9 menos 7, 2. 2,7 vezes 10 ao quadrado volts, também conhecido como 270 volts. Então, letra A está respondida. Encontrei os potenciais em A e em B. Aí na letra B ele pergunta, e qual é o trabalho da força elétrica que age numa carga de teste, uma carga Qzinho, de 1 microcoulomb ao ser deslocada de A para B? Pense que você colocou aqui, aqui tem uma carga geradora. Ela está gerando um campo aqui ao redor, né? Aí eu já sei qual é o potencial no ponto A e qual é o potencial no ponto B. Acabei de calcular. Aí ele pergunta agora, se eu colocar uma carga de teste aqui no ponto A, qual será o trabalho da força elétrica quando essa carguinha sair do ponto A e vier se deslocando até o ponto B? Então agora eu quero saber o trabalho realizado de A para B. Para fazer isso eu vou usar o quê? O trabalho é a carguinha pela diferença de potenciais, né? Esse é o conceito do trabalho. Então, substituindo, eu teria que a carguinha, que é 1 microcoulomb, portanto é 1 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela diferença de potenciais. O potencial de partida, eu estou partindo do ponto A, então é VA menos VB. VA é 405 menos 270, que é chegada. Então, a carga de teste, 1 vezes 10 a menos 6, 405 menos 270, 135. Aí vai dar 135 vezes 10 a menos 6, corrigindo a notação, né? Não vai ficar 135, vou botar 1,35. Se aqui diminuiu 2 vezes, aqui aumenta 2 vezes. Então vai ficar, eu errei aqui, desculpe. É menos 6 mais 8. Menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então daria 1,5 vezes 10 a menos 4 joule, né? Não 10 a menos 8. Beleza, porque se eu estou diminuindo esse número, o expoente tem que aumentar. Se ele diminuiu 2 vezes, aqui soma 2 unidades. Beleza, então esse é um primeiro exercício aí. Da aplicação dessa expressão, você vê que eu consegui calcular o potencial em 2 pontos que estão a certa distância da carga geradora. E aí, conhecendo esses potenciais, né, eu pude calcular o trabalho de uma carga que se desloca de uma para a outra. Então, está aí um exercício de aplicação aí direto, né? Os exercícios da prova, né, serão semelhantes a esse que eu estou fazendo aí em aula. Bom, e quando eu tenho várias cargas, né, várias cargas atuando, aí eu tenho vários campos, né? Então aqui, por exemplo, esse ponto P aqui, ó, ele está sujeito a 2 campos que estão interagindo, né? Então esses campos estão interagindo, o ponto P que está imerso na região de interação desses campos. Se eu quiser saber qual é o potencial no ponto P, então aí chamando a atenção para a importância dessa grandeza potencial elétrica e como ela facilita a nossa vida. Porque para eu achar o potencial no ponto P, é só eu fazer uma soma algébrica. Era só eu saber qual é o potencial no ponto B, do ponto P, em relação a essa carga primeira aqui, e depois em relação à segunda carga. Assim como eu fiz na questão anterior, né? Acharia que qual é o potencial aqui considerando essa distância? Qual é o potencial aqui considerando essa distância? Eu acho os dois potenciais e simplesmente somo os dois algebricamente. Eu não preciso me preocupar com a questão vetorial, como eu precisava me preocupar quando eu pensava em campo elétrico. É claro isso aí para vocês. O conceito de potencial facilita a nossa vida enormemente, porque eu evito todo um cálculo vetorial. Então, quando eu tenho várias cargas, como é que eu encontro o potencial resultante? É simplesmente uma soma algébrica. Eu pego os valores potenciais de forma direta. Um exercício aqui para a gente utilizar essa situação de múltiplas cargas, né? Então aqui agora, ao invés de uma, eu tenho 2 cargas, carga Q1 e carga Q2, né? Aí vamos ver o que ele diz. 2 cargas elétricas pontiformes, a carga Q1 é de 2 microcoulomb e a carga Q2 é de 4 microcoulomb. Estão fixas nesses pontos aqui, ó, A e B, separadas de uma distância de 8 metros. Então da carga Q1 até a carga Q2 é 8 metros.
Você vê que 4 mais 4, 8, né? Está a distância de 8 metros uma da outra. Adote a constante 9 vezes 10 a nona e determine, letra A, os potenciais elétricos resultantes nos pontos C e D. Potencial no ponto C, potencial no ponto D. Então vamos ver. Primeiro fazendo o ponto C. Vamos esquecer o ponto D por enquanto. Vamos pensar aqui o que será feito, né? Primeiro tem que descobrir qual é o potencial no ponto C por causa da carga Q1. Depois eu encontro o potencial no ponto C por causa da carga Q2. Quando eu encontrar esses dois potenciais do ponto C, eu somo os dois diretamente. Isso que é fácil, eu não preciso me preocupar com vetor nenhum aqui. Então vamos lá. Se eu sei que está uma distância, a Q1 é 2 microcoulomb e está uma distância de 4 metros, né? Esse é 8 metros no total e esse ponto aqui é a metade, é 4 para um lado e 4 para o outro. Aí vamos lá. Eu já sei que eu vou usar essa expressão para calcular o potencial no ponto C em relação à carga Q1 primeiro. Aí o cálculo está aqui, ó. O potencial no ponto C por causa da carga Q1, por isso que eu botei, ó, entre parênteses aqui o Q1. Né? É o potencial no ponto C por causa da carga Q1. Então, como é que ficaria? Então, a constante 9 vezes 10 a nona, a carga Q1, que é 2 vezes 10 a menos 6, que é 2 microcoulomb, dividido pela distância da carga Q1 até o ponto C, que é 4. 4, tá? Aí eu tenho agora 9 vezes 10 a nona, 2 dividido por 4 é meio, vezes 10 a menos 6. Então eu teria que 9 vezes meio é 4,5. E os expoentes, 10 a nona, 10 a menos 6, subtrai aqui. 9 menos 6, 3. Então 4,5 vezes 10 a terceira volts. Também conhecido como 4.500 volts. Então o potencial no ponto C em relação a Q1 eu já achei. Agora eu vou achar em relação a Q2. Aí eu botei aqui, ó. O potencial em C, entre parênteses, aqui, Q2, por causa do Q2. Aí eu tenho a constante, que é 9 vezes 10 a nona, a carga, que não é mais 2, ó, a carga Q2 é 4 vezes 10 a menos 6, que é microcoulomb, e a distância aqui é 4 também. Aí ficou 9 vezes 10 a nona, 4 por 4 dá 1, mantenho 10 a menos 6, e o potencial seria 9, aqui a potência, né? 10, 9 menos 6, 3. 9 vezes 10 a terceira volts, também conhecido como 9.000 volts. Então, o potencial em C por causa de Q1 é 4.500. O potencial em C por causa de Q2 é 9.000. Como é que eu acho o potencial em C devido às duas cargas? É muito simples, é só somar. O potencial em C vai ser o potencial por causa de Q1, mas o potencial por causa de Q2 vai ser 4.500 mais 9.000, que é 13.500 volts. Então, observe como é simples trabalhar com potencial. Se fosse trabalhar com campo elétrico aqui, a gente tinha que observar se o vetor é de aproximação, de afastamento, ver se os vetores são contrários, estão para o mesmo lado, para ver se ia somar ou subtrair os vetores. Aqui não, o potencial é muito mais simples. Então a letra A está respondida, né? Quer dizer, respondida não, eu fiz para o ponto C, mas ele pede também para o ponto D. Eu quero saber agora qual é o potencial por causa das cargas Q1 e carga Q2, agora para o ponto D de dado aqui, ó. Aí eu vou pensar como? Eu vou pensar, para eu achar o potencial no ponto D, eu vou usar a carga Q1 e essa distância aqui, ó, da carga Q1 até o ponto D. Aí eu acho. Depois, para achar o potencial no ponto D por causa de Q2, eu vou usar a carga Q2 e essa distância aqui, ó, até o ponto D, de Q2 até D. Né? Aí depois que eu achar esses dois potenciais, eu simplesmente somarei os dois, igualzinho eu fiz para o potencial em si. Agora, qual é o problema aqui, a princípio, nessa questão? É que eu não sei qual é a distância das cargas até o ponto D. Né? Não sei qual é, ele não deu a distância. Mas é claro que eu posso descobrir essa distância, porque eu posso pensar, eu posso chegar aqui ó, e observar que aqui ó, a distância está pontilhada aqui para um lado e para o outro, e observe que eu formo um triângulo retângulo aqui. Né? Então, se eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho o valor desse cateto e desse cateto, eu quero saber a hipotenusa. A hipotenusa que é o lado oposto ao vértice reto, né? Então, o maior lado. Para achar a hipotenusa de um triângulo retângulo, eu uso Pitágoras. Né? Então, a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Aí eu teria, fazendo as contas, que a hipotenusa ao quadrado, um cateto é 3 e outro é 4. Né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16, 25. Se A ao quadrado é 25, é porque a dimensão A é 5. Então eu já sei que essa distância daqui até aqui é 5, essa distância daqui até aqui é 5. Pronto, então agora está tranquilo. Não é porque o que faltava eu já tenho, que é a informação da distância. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos, então, calcular o potencial, né? A exemplo que nós fizemos aqui, de forma muito parecida, calcular primeiro o potencial no ponto D por causa da carga Q1.
Aí vai ficar a constante, a carga Q1, que é 2 vezes 10 a menos 6, né, que é 2 microcoulomb, e a distância da carga Q1 até o ponto D, que nós achamos que é 5, então sobre 5. Fazendo as contas todas aqui, vai dar que o potencial em D, por causa de Q1, é 3,6 vezes 10 a terceira, também conhecido como 3.600 volts. Da mesma forma, fazendo agora pelo lado de cá, né, a carga Q2 do lado de cá é 4, e a distância continua sendo 5. Né? Aí, só um minutinho, pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Só um momento, né? Só um minutinho. Deixa eu só encaminhar uma coisa aqui. Pronto. Retomando aqui. Então, eu tenho aqui, né? Então eu já achei o potencial no ponto D devido à carga Q1. Agora, fazendo para a carga Q2, a diferença é que para a carga Q2, a carga Q2 tem uma intensidade de 4 microcoulomb e a distância que é 5. Né? Aí, fazendo as contas todas aqui, nós teríamos que o potencial no ponto D, devido a Q2, é de 7,2 vezes 10 a terceira, também conhecido como 7.200. Pronto, então eu tenho agora os potenciais do ponto D. Aí o que eu vou fazer? Simplesmente para achar o potencial resultante é só somar os dois, né? Então, somando aqui 3.600 mais 7.200, dá 10.800 volts. Ok? Vocês entenderam aí o desenvolvimento da questão? Ela é extensa, mas ela é muito simples, porque é a aplicação direta, né? Da fórmula aí. Vocês conseguiram entender o desenvolvimento? Dá um feedback aí, por favor. Vocês conseguiram entender? Beleza. Então, para o Marcelo tá ok. Tranquilo, né? Então, não tem muito mistério, não. É só aplicação direta. Aqui na letra B, agora, nós temos o seguinte. Ele fala, agora que eu já sei os potenciais no ponto C e no ponto D, o que ele pede? Ó, o trabalho da força elétrica resultante, que atua numa carga de 2 a menos 7 ao ser levada de C para D. Olha o que está acontecendo. Eu já sei qual é o potencial em C e já sei qual é o potencial em D. Né? Desenvolvemos aqui direitinho e encontramos os potenciais. Agora ele pergunta, considerando que eu conheço os potenciais no ponto C e no ponto D, eu quero saber qual é o trabalho da força elétrica quando uma carga de teste é deslocada de C a D. Então é isso que eu vou desenvolver aqui agora. Né? Então, para fazer isso aqui, ó, o que é que nós vamos desenvolver? Vou manter aqui qual informação? Eu já sei que o potencial em C é 13.500, que o potencial em D é 10.800. Acabamos de calcular esses dois potenciais. Né? E o que eu preciso para calcular o trabalho é simplesmente a, a intensidade da carga de teste e da diferença de potenciais. Né? Já vimos aqui, o trabalho pensando em energia e não pensando em força é quantificado por essa expressão. Então, substituindo de forma direta, eu teria que o trabalho vai ser igual à carga de teste, que é 10 a menos 7, que está saindo de C para D. Ponto de partida, ponto C. Ponto de chegada, ponto D. Então, por isso que é VC menos VD. Então, 2 vezes 10 é menos 7, o potencial em C, 13.500. O potencial em D, 10.800. Né? Aí eu tenho que 2 vezes 10 é menos 7, essa subtração é 2.700. Fazendo as contas aqui, encontro que o trabalho é 5,4 vezes 10 a menos 5 joules. Certo? Então, uma boa questão, tá? Uma questão apropriada aí para a nossa prova na semana que vem. Então, procurem se dedicar aí e entender. Mas não é complicado, né? Você viu que é muito simples. E o conceito de potencial elétrico traz essa facilidade para a gente, tá? Diferente do campo elétrico, né? Eu estou enfatizando isso para que vocês realmente absorvam essa informação. Quando a gente pensa em campo elétrico, nós temos as dificuldades vetoriais associadas. Né? Quando a gente pensa em potencial, não, tudo fica simples. Porque os resultantes se tornam somas algébricas, né? Então, isso traz uma facilidade operacional enorme. Ok, então, exercício feito. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês me dão um feedback aqui me dão um feedback para eu mostrar alguma coisa a mais. Mas, se não, vou avançar aqui um pouquinho, tá? Bom, então, potencial elétrico, propriedade do potencial elétrico, certo? Bom, então, o que acontece é o seguinte.
sabendo que o movimento das cargas é espontâneo quando o trabalho é positivo. Tá? Isso já não é novidade para nós. Nós já sabemos que quando o trabalho ele é uma medida da espontaneidade da movimentação. Sempre que o trabalho resulta positivo, significa o quê? Que eu estou saindo de maiores potenciais para menores potenciais. E quando isso acontece, é porque eu tenho uma movimentação espontânea. Então, pensando, por exemplo, né, o exemplo que eu citei, para criar uma analogia aí, por que que as águas sempre se deslocam dos pontos mais elevados até os pontos menos elevados? Por que que a água desce? É rio abaixo. Espontaneamente é rio abaixo. Né? De forma que ela sai das regiões mais elevadas, nas suas nascentes, até chegar ao nível mais baixo, que é o nível do mar. Então, por que que isso acontece? Porque eu saio sempre de potenciais maiores para potenciais menores. Espontaneamente, a movimentação é assim. Para você conseguir se opor a esse movimento, você precisa gastar energia, né? Então, para você, por exemplo, elevar a água, para colocar no tanque da sua casa, por exemplo, ou você faz isso sob pressão, ou você usa uma bomba d'água. Aí você tem que gastar energia. Aí isso não é espontâneo, isso é forçado. Né? Então, como é que eu posso medir essa espontaneidade? O trabalho serve para isso. Então, guarda bem isso aí. Quando você tem trabalho positivo, significa que você está saindo de regiões de maior potencial para menores potenciais. E, consequentemente, a movimentação é espontânea. Então, vamos pensando nisso e considerando a expressão de trabalho que nós temos, né? Trabalho é a quantidade, a intensidade da carga de teste multiplicada pela diferença de potenciais, né? Potencial de partida menos o potencial de chegada. Vamos entender aqui quais são essas propriedades. Olha só o que está acontecendo. Pense comigo aqui. Essa carga de teste, pessoal, pode ser positiva ou pode ser negativa, tá? Você pode ter, por exemplo, a movimentação de um próton ou a movimentação de um elétron, né? Pode ser uma carguinha positiva ou pode ser uma carguinha negativa, que está imersa no campo elétrico e vai se deslocar de alguma forma. O que eu quero avaliar agora é se a movimentação dessa carguinha pelo campo elétrico se dará de forma espontânea ou de forma forçada. Então, a gente vai analisar agora, com base na expressão, sabendo que é espontâneo quando o trabalho é positivo, e considerando que o cálculo do trabalho é dado por essa expressão. Então, vamos pensar assim, ó, se a minha carga for positiva, primeira situação, ó, se a minha carguinha que está aqui, se deslocando pelo campo, for positiva, para que o trabalho seja positivo, ó, se aqui é mais, para o trabalho dar positivo, essa subtração aqui tem que dar positiva também. Para ficar mais multiplicado por mais, resulta num trabalho positivo. Vamos lá, pense aqui comigo. Se essa carguinha, estou considerando a primeira situação da carguinha ser positiva. Se essa carguinha é positiva e eu quero analisar ela se movimentando espontaneamente pelo campo, essa diferença de potenciais tem que ser positiva. Né? Então, para isso aqui dar positivo, o potencial em A tem que ser maior do que o potencial em B. Para essa subtração aqui, prevalecer o mais, né? E aí ficar mais com mais igual a mais. Então, ó, se a carga é positiva, ela se deslocará espontaneamente pelo campo, saindo dos maiores potenciais para os menores potenciais. Certo? Para quê? Para que o trabalho dê positivo. Então, é correto dizer que, ó, questão de prova, viu? Cargas positivas se deslocam espontaneamente quando saem de potenciais maiores para potenciais menores. Eu preciso decorar isso? Não, eu só preciso entender o que essa expressão está me dizendo. Se você entender, não precisa decorar. Então, recapitulando. Cargas positivas se deslocam espontaneamente no campo quando saem de maiores potenciais para menores potenciais. Por quê? Positivo com positivo na multiplicação dá mais. O meu trabalho é positivo e, consequentemente, a movimentação é espontânea. Ok. Agora vamos pensar em outra situação. A situação em que minha carga de teste é negativa. Veja só. Se o Qzinho for negativo, para o trabalho dar positivo, o que está dentro do parêntese tem que ser negativo também, para ficar menos multiplicado por menos, dá mais. Né? Então, olha só que coisa estranha que acontece com cargas negativas. E isso é importante, porque depois que a gente entender esse sentido da corrente elétrica, né, que a gente vai em breve aí conversar sobre isso, a gente está em eletrostática ainda, quando for falar de eletrodinâmica, né, o sentido da corrente elétrica está definido aqui. Ó. A gente sabe que a corrente elétrica são cargas negativas, né? São elétrons, por isso que é corrente elétrica. Então, observe, então, se eu tenho carga de teste negativa, como é que ela se desloca espontaneamente?
quando ela se desloca de menores potenciais para maiores potenciais. É o contrário. Porque se eu quero que aqui dê menos, o valor de VA tem que ser menor do que o valor de VB, para prevalecer o menos da subtração, ficar negativo o termo entre parênteses, multiplicar pelo negativo da carga e resultar num trabalho positivo. Então, sempre que eu tenho cargas negativas, elas se deslocam espontaneamente pelo campo elétrico quando saem de menores potenciais para maiores potenciais. Pode parecer estranho para vocês, mas é assim que funciona. É como se você tivesse um rio correndo ao contrário. Tá? Como se o espontâneo fosse o rio subir a ladeira, ou seja, sair de menores para maiores potenciais. Mas é assim que funciona. Tá? Depois a gente vai entender. Esse é o sentido real da corrente. Né? E depois os caras lá convencionaram um sentido diferente. Né? A gente vai conversar sobre isso no futuro. Mas o entendimento do sentido da carga elétrica e o que é o sentido real e o sentido convencional está totalmente conectado a esse conceito que a gente está vendo agora. Não sei se já se deram conta, mas agora a gente está conseguindo fazer com que cargas se desloquem de alguma forma. Né? E a corrente elétrica nada mais é do que isso. São as cargas elétricas se deslocando de forma espontânea para algum lugar. E eu estou tirando proveito da movimentação dessas cargas, estou usando a energia contida na movimentação desses elétrons para eu poder fazer as coisas da minha casa funcionarem, né? Utilizando corrente elétrica. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou recapitular mais uma vez aqui, passando mais. Vamos lá. Cargas positivas se deslocam espontaneamente pelo campo quando saem de maiores para menores potenciais. Agora, cargas negativas se deslocam espontaneamente pelo campo elétrico quando saem de menores potenciais para maiores potenciais. Por quê? Porque esse produto, para dar positivo, tem que dar dessa forma e resultar num trabalho positivo, que é a indicação do que é espontâneo, de movimentação espontânea. É assim que funciona. Tá? Então eu vou avançar um pouquinho mais aqui, vou considerar que vocês entenderam isso aí. Se não, a aula vai estar gravada, né? Vocês podem voltar quantas vezes quiserem para remoer isso aí até isso aí fazer cada vez mais sentido para vocês. Beleza. Deixa eu avançar aqui um pouquinho mais. Então aqui está, ó, a carga de teste saindo do ponto A para um ponto B, né? Pronto. Então aqui, ó. Então novamente aqui de forma resumida, ó, coloquei aqui textualmente para vocês. Olha aqui, ó. Cargas elétricas positivas abandonadas em repouso no campo elétrico e sujeitas apenas a forças elétricas deslocam-se espontaneamente para pontos de menor potencial. Ou seja, ó, se a carga é positiva, se desloca espontaneamente para menores, sai do maior para o menor. Por outro lado, se a carga é negativa, abandonadas em repouso no campo elétrico, sujeitas apenas a força elétrica, deslocam-se espontaneamente para pontos de maior potencial elétrico. Aqui é um rio que desce, né? E aqui é um rio que sobe. Por mais estranho que pareça, esse aqui é o sentido real da corrente elétrica, né? Que depois nós vamos pensar nisso e convencionar uma outra coisa. Aí vamos ter o sentido convencional da corrente. Mas, por enquanto, né, pensando em potencial, são essas duas propriedades que eu quero que vocês memorizem bem aí. Assunto de prova, tá? Questão de múltipla escolha. Pode ter certeza que vocês vão encontrar essas teorias aqui nas questões. Ok. Outra propriedade do potencial elétrico é que assim, ó, quando você percorre uma linha de força, e nós já falamos sobre linha de força na aula passada, né, andando sobre a linha de força, o potencial elétrico diminui. Então, na aula passada nós vimos também que assim, ó, aqui eu tenho duas cargas geradoras, né? Só que nessa primeira carga geradora, as linhas de força estão se afastando dela. Quando isso acontece, quando a carga de geradora está se afastando, quando as linhas de força se afastam da geradora, é porque a carga geradora é positiva. Nós vimos isso na aula passada, discutimos bastante isso aí. Agora, quando as linhas de força se aproximam, é porque a carga é negativa. Aí nós dissemos, inclusive, isso aqui, ó. As linhas de força nascem em cargas positivas e morrem em cargas negativas. Né? Aí mostramos uns dipolos elétricos, né? Mostrando as linhas nascendo e morrendo e tudo mais. Até comentei com vocês, quando voltarmos para o laboratório, né, nós vamos fazer esse experimento aqui para ver essas linhas de força aqui, vê-las mesmo. Usando lá cargas, ou então usando ímãs, que funcionam da mesma forma, espalhando limário de ferro numa região próxima, né? E elas vão se orientar formando as linhas de força. Então, cargas positivas, as linhas se afastam. Cargas negativas, as linhas se aproximam. O que eu estou dizendo agora para você? Que se você seguir a linha de força, seguindo ela, o sentido dela, o potencial diminui. Olha o que está acontecendo. Se a carga é positiva, à medida que eu me afasto, porque eu estou seguindo a linha de força, o potencial está diminuindo. Agora, se a carga é negativa,
seguindo a linha de força, e nesse caso está se aproximando, também o potencial vai diminuindo. Em outras palavras, se uma carga geradora é positiva, à medida que eu me afasto dela, quanto mais longe eu estiver, menor será o potencial. Agora, se eu estiver numa carga negativa, quanto mais perto dela, aí é que o potencial é menor. Ou seja, mais longe dela, o potencial é maior. Certo? Então, essa propriedade está dizendo isso. Então, se eu coloco um desenho desse aqui na prova, uma das perguntas que eu posso fazer para você. Né? Eu boto um ponto A aqui, um ponto B cá na frente, e pergunto para você, onde é que o potencial é maior? Considerando que quesão é positivo, o potencial é maior em A ou o potencial é maior em B? Se a carga é positiva, o potencial é maior em A. Porque seguindo a linha de força, o potencial diminui. E o contrário acontece na carga negativa. Né? E, a propriedade é essa, diz que seguindo a linha de força, o seu potencial elétrico diminui. Então é uma outra propriedade. Para finalizar essa parte teórica aqui, depois a gente faz mais algumas questões, eu tenho aqui o conceito importante, o conceito de superfície equipotencial. Né? Equipotencial. O que isso aqui significa? Equi quer dizer que é equivalente. Vamos pensar nisso como igual. Potenciais iguais. Potencial elétrico igual. Certo? Então, o que é esse potencial? Superfície cujos pontos têm potenciais elétricos iguais. Vou ativar aqui um negócio. Pronto. Então, assim, superfície em que os pontos têm potenciais elétricos iguais. Aí vamos imaginar aqui o que está acontecendo nessa carga aqui. Ó. Veja só. Então, aqui eu tenho uma carga que é positiva, né? Por isso que as linhas de força verdes aqui estão se afastando. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para assumir essas linhas. Então, veja só. Como eu comentei, então, eu tenho aqui a linha de força, se essa carga é positiva, à medida que eu me afasto, né, em qualquer sentido que seja, os potenciais estão diminuindo, tá? Então, eu vou imaginar aqui, pessoal, espero que vocês estejam vendo o meu mouse aqui direitinho, né? Aí eu tenho aqui, ó, digamos que eu tenho aqui um ponto aqui que seja um ponto A, e lá na frente, perto da extremidade, eu tenho um ponto B. Então, é correto dizer que o potencial no ponto A é maior do que o potencial no ponto B, novamente, porque seguindo a linha de força, o potencial elétrico diminui. Tá? Então, se eu pegasse um ponto A aqui mais próximo e um ponto B mais distante, o potencial no ponto A é maior do que o potencial no ponto B. Beleza. Agora, a situação que eu quero avaliar com vocês é o seguinte. E se eu tivesse bem aqui, ó, perto da extremidade da seta, um ponto A, da outra seta aqui, um ponto B, da outra seta aqui, um ponto C, e assim sucessivamente. De forma que eu dou uma volta inteira aqui nessa circunferência aqui, ó, essa aqui próximo da mais externa, e quero saber qual é o potencial em cada ponto dela, Aí que você vai dizer, poxa, se eu sei que seguindo a linha de força o potencial diminui, e eu sei que esse ponto que eu tô, qualquer ponto que eu tomar sobre essa circunferência aqui, ó, todos eles estarão à mesma distância da carga geradora, em qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, nessa circunferência que eu estou tentando traçar aqui com vocês, tá? Qualquer ponto que eu pegar aqui, o potencial terá o mesmo valor. Conclusão, cada circunferência concêntrica dessa aqui é uma superfície equipotencial. Por quê? Em cada uma delas está a uma mesma distância da carga geradora e, consequentemente, terá o mesmo potencial. Então, essas linhas tracejadas aqui estão me indicando superfícies equipotenciais, né? Qualquer potencial nessa primeira circunferência aqui menor está à mesma distância da carga geradora, portanto, tem o mesmo potencial. A mesma coisa para a segunda, a mesma coisa para a terceira e para quantas mais você quiser. Então, essas linhas tracejadas aqui, né, mais escuras, né, assim como qualquer outra aqui, são superfícies equipotenciais, considerando o conceito que nós vimos. Uma propriedade importante aqui, ó, um outro campo, né? Aí na aula passada nós conversamos sobre campo uniforme, vocês devem se lembrar disso. Tá? Se não lembram, ó, só recapitulando aqui. Ó. Se as linhas de força, pessoal, aqui estão assim paralelas, indo para frente, né, sentido para frente, quem é que gera um campo elétrico com linhas paralelas como essas aqui? São placas eletrizadas. Tá? Então a gente está muito acostumado a pensar em cargas elétricas como corpos esféricos, ou então cargas pontiformes, né? que eletrizam uma região que é uma região esférica em torno dela. A gente costuma pensar assim, é muito mais comum pensar assim. Mas não necessariamente eu preciso ter sempre uma carga circular. Nesse caso aqui, se eu pensar que eu tenho uma placa de um lado e uma placa do outro lado, sendo que a placa desse lado aqui, do lado esquerdo, é uma placa positiva e a placa do lado direito é uma placa negativa, aí eu vou ter linhas como essas aqui, ó, nascendo na placa positiva e morrendo na placa negativa. Nós vimos isso no ano passado, campo elétrico uniforme.
Então, se eu coloco uma placa eletrizada positiva ou negativa, as linhas de força surgem como linhas paralelas e igualmente espaçadas, indicando que em qualquer ponto aqui dentro eu tenho exatamente o mesmo potencial elétrico. Potencial elétrico num campo uniforme, não já está dizendo. Campo uniforme, o campo é constante. Como é que eu gero um campo uniforme? Eletrizando placas, uma positivamente e outra negativamente, distanciando elas de uma certa distância, né? E aí eu tenho as linhas formando paralelas igualmente espaçadas. Beleza, mas relembrado o conceito de campo uniforme, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu pegar, né, voltando, né, o potencial diminui caminhando em cima da linha de força. Então, se eu parto dessa origem e vou até a extremidade, caminhando, né, eu estou diminuindo potenciais, de forma que, se eu adotar aqui um ponto A, B, C, D, perpendiculares, né, a essas linhas, se eu adotar pontos aqui sobre essa linha, por exemplo, eu posso dizer que o potencial em A é maior do que em B, que é maior do que em C, que é maior do que em D. Mas, a uma mesma distância, né, pegando aqui todos os pontos sobre essas linhas de força, que estejam essa mesma distância, que essa mesma posição na linha de força, né, elas seriam superfícies potenciais. Por quê? Porque o potencial é o mesmo. Né? Então, andando na linha de força, o potencial diminui. Mas se eu estou no mesmo ponto de cada linha de força, né, eu tenho o mesmo valor de potencial. Conclusão, o potencial aqui, ó, potencial nessa linha aqui, é o mesmo em qualquer uma dessas linhas de força, o que faz dela uma superfície potencial. Uma coisa aqui, 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 assim sucessivamente. Isso me leva a uma propriedade também, que as linhas de força são perpendiculares às superfícies potenciais. Se você observar aqui na carga esférica, se você pegar aqui, ó, linha de força, que é a verde, superfície potencial, que é o pontilhado aqui, o tracejado, você vai ver que é perpendicular. Ó, tá? A linha de força verde é perpendicular à linha. A mesma coisa acontece no campo uniforme. Certo? Então, propriedades das linhas de força sempre serão perpendiculares às superfícies potenciais. Então, é fácil de perceber, né, onde é que eu tenho potenciais iguais. Né? Os potenciais iguais estão nos pontos que estiverem a uma mesma distância de quem está gerando aquele campo. E aí uma conclusão óbvia que surge disso é o seguinte, né? Conclusão óbvia. Vou voltar aqui um slide aqui. Vou voltar aqui uns slides para tirar uma conclusão óbvia aqui. Aqui, ó. Nós vimos que o trabalho é a carga de teste multiplicada pela diferença de potenciais. Né? Então, essa expressão para medir trabalho. Pessoal, se eu tiver numa superfície equipotencial, qual seria o trabalho? Qual seria o valor do trabalho? A pergunta. Qual é o valor do trabalho de uma carga que está se deslocando em uma superfície equipotencial? Ora, se numa superfície equipotencial os potenciais são iguais, né? Então, ao subtrair potenciais iguais, vai zerar o potencial. Potencial zerado multiplicado por qualquer que seja a carga sempre dará um trabalho igual a zero. Conclusão. Em superfície equipotencial não há trabalho. Parece lógico, né? Porque assim, eu já sei que para eu ter trabalho eu preciso de uma diferença de potenciais. Para que o corpo saia de potenciais maiores para potenciais menores, se a carga for positiva, ou para que ele saia de potenciais menores para maiores, se ele for uma carga negativa. Então, eu preciso de uma DDP, de uma tensão elétrica. Mas se eu afirmei para você que em uma superfície potencial não tem diferença, obviamente, o que eu preciso que houvesse não existe, então eu não tenho trabalho. Conclusão, uma carga de teste nunca se deslocará numa superfície potencial, porque ela não tem o que ela precisa. Ela vai se deslocar como? Sempre atravessando superfícies potenciais. Né? Ela nunca vai se deslocar caminhando sobre uma superfície potencial. Tá? Então, isso é uma conclusão direta. Vou avançar aqui novamente. Um pouquinho. Aí que está meio lento aqui. Espera aí um pouquinho. Vou avançar. Aí, agora vem. Ok, então é isso. Então, tivemos aí a nossa conclusão. Bom, e aí um exercício aí para a gente compreender um pouco melhor. Deixa eu ver. Sim. Antes de fazer o exercício, vamos examinar aqui, né? O trabalho. Então, eu falei sobre o trabalho no físico potencial. Nós vimos que não existe trabalho na superfície potencial, né? Mas nós podemos usar aqui, ó, algumas expressões que surgem para a gente poder quantificar o seguinte. Eu sei que o trabalho
não é novidade para nós que trabalho de A para B é a carga multiplicada pela DDP. E eu sei também que trabalho pode ser igual trabalho é igual a força elétrica vezes a distância. Observe, ó, esse Q vezes E aqui, pessoal, é força elétrica. Né? Nós vimos isso na aula passada. Tá? Porque nós vimos lá na aula passada que campo elétrico é a força elétrica dividida por carga. Então, se você fizer um algebrismozinho lá e multiplicar cruzado, eu vou ter que força elétrica igual a carga vezes o campo. Tá? Então, não é novidade isso aqui, não. Então, eu estou considerando aqui o trabalho pensando em energia. Né? A carga de teste multiplicada pela diferença de potenciais. E aqui eu estou pensando no trabalho, pensando em força. Q vezes E é força elétrica multiplicado pela distância. Duas formas diferentes de calcular trabalho. Aí nós já conversamos bastante hoje, que é muito mais vantajoso pensar em trabalho pensando em energia, calcular trabalho pensando em energia. Por quê? Porque eu evito a dificuldade operacional do cálculo vetorial que a força me traz. Né? Então, não vou repetir mais isso, eu já enchi o saco de vocês repetindo isso. Bom, então assim, se eu sei que trabalho pode ser dado por Q vezes U, pensando em energia, e por Q é D, pensando em força, já que trabalho é igual a trabalho, eu posso igualar essas duas expressões. Ó. Q vezes U é igual a Q é D. Posso cortar Q com Q e me sobrar o quê? Que U é igual a ED. Então, essa expressão é interessante porque finalmente nós conseguimos criar uma relação que junta, que une os dois conceitos, o conceito de potencial, diferentes potenciais, e o conceito de campo elétrico. Tá? Então, essa expressão aqui é muito interessante, porque ela reúne, finalmente, a gente estava tratando até agora esses dois conceitos como totalmente independentes, né? E priorizando, né, destacando as vantagens de pensar em energia, ou seja, diferença de potenciais, diferença de energias potenciais. Né? E desprezando, né, considerando como sendo algo que traz dificuldades operacionais, trabalhar com força elétrica. Mas agora nós conseguimos uma expressão que reúne os dois. Né? Então eu consigo, na expressão, pensar em trabalho das duas formas ao mesmo tempo. Tá? Tanto em energia quanto em força. Aí isso me dá uma expressão que é importante, que é justamente pela importância que ela tem ao unificar esses dois conceitos. Beleza, então agora vamos fazer um exercício aqui para fechar essa parte. Bom, então aqui, ó, antes de ler o exercício, vamos olhar o que essa figura está mostrando. Tá? Está mostrando o que, pessoal? Ó, olha uma situação como essa, a primeira coisa, eu estou vendo linhas de força, que são paralelas igualmente espaçadas. Então, evidentemente, isso aqui só pode ser um campo uniforme. Né? Aí eu posso imaginar, inclusive, que aqui eu tenho uma placa positiva e aqui eu tenho uma placa negativa. Porque linhas de força nascem no positivo e morrem no negativo. Então eu já consigo ver muita coisa. Então esse campo interno aqui é um campo uniforme. Tá? Aí o que acontece? Andando numa linha de força, o potencial decresce. Mas se eu tomar a mesma porção de todas as linhas, atravessando as linhas aqui, como eu estou do ponto A para o ponto B, aqui eu tenho o quê? Uma superfície aqui potencial. Então o potencial em qualquer ponto aqui, ó, A, B e qualquer outro ponto que atravesse aqui, tem o mesmo potencial, que é de 100 volts. Da mesma forma, essa linha aqui, ó, né, ela é de 90 volts. E observe que, à medida que você anda aqui nessa linha aqui, em qualquer linha, o potencial está diminuindo, né? Então, caminhando na direção da linha de força, os potenciais estão diminuindo. Pronto, eu já entendi muita coisa aqui, né? Dá para perceber. E eu tenho aqui que a distância entre as superfícies equipotenciais é uma distância D. Vamos ver a questão agora. São dadas as linhas de força e as superfícies equipotenciais, a linha de força e a superfície aqui perpendiculares. De um campo elétrico uniforme de intensidade o campo elétrico é uniforme, em qualquer ponto ele tem a mesma intensidade, 10 a quinta voltmetro. Determine qual é a distância D entre as superfícies equipotenciais. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho a intensidade do campo elétrico e tenho a DDP, porque se eu pensar que, por exemplo, a distância D, eu vou pensar como sendo a distância desse ponto B até o ponto C, né? Pode ser também C ou F, não importa, porque é a mesma distância D. Então, o que é a distância D? Eu tenho o campo e eu tenho a diferença de potenciais, eu vou usar aquela expressão que reúne os dois conceitos, o campo e a DDP. Né? Então, eu vou usar U igual a D. Quem é U? Se eu pensar aqui de B para D, a diferença de potenciais, ó, estou saindo de B e indo para C, né? Então eu teria, ó, DDP, diferença de potenciais, C em menos 90 a 10, que é igual ao campo elétrico, é 10 a quinta, multiplicado pela distância. Fazendo as contas, a distância é 10 a menos 4 metros. Então, está feita a letra A. A letra B, ele pergunta qual é a DDP entre os pontos A e F. Então, agora eu quero de A para F. Ó, A está aqui embaixo e F está lá em cima. Tá? Aí observe, poxa, como é que eu vou calcular?
Aí você pode dizer assim, se fosse na mesma linha, era fácil eu calcular, porque na mesma linha, né, eu sei que, por exemplo, aqui é A, aqui é 100, aqui é 90, então a diferença é 10. Aqui é 90, aqui é 80, a diferença é 10 também. Mas como é que eu vou fazer se ele está assim na diagonal? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer para calcular essa diferença de potenciais se não está numa mesma linha? Né? Talvez você tivesse essa dificuldade. Mas, pessoal, o que eu digo para vocês? É o seguinte, para calcular a diferença de potenciais, como você está chegando ao ponto, partindo de um e chegando ao outro, não importa. Eu poderia chegar ao ponto F fazendo isso. Eu vou subir aqui de A até B, depois eu vou sair de B e vou até F. Posso fazer isso. Eu posso seguir de A até D, de D até G, de G até F. Eu posso pegar exatamente essa diagonal. Eu posso fazer uma curva, se eu quiser. Fazer uma curva para baixo, e vou subir até chegar nesse ponto. Não importa como você vai se deslocar. A trajetória seguida do ponto de partida ao ponto de chegada não importa para você. Porque para calcular a diferença de potenciais, eu só preciso saber qual é o potencial na partida e qual é o potencial na chegada. E é por isso que potencial elétrico é uma grandeza conservativa. O que significa ser conservativo em física? Significa que não importa como você chega. O que me interessa apenas é qual era o valor que eu tinha na partida e qual era o valor que eu tinha na chegada. É a única coisa que me importa. Então, o cálculo aqui, você não precisa se preocupar, não, mas aqui está na diagonal, eu vou fazer um triângulo para fazer uma hipótese. Não precisa de nada disso. Né? Porque eu sei que a DDP é uma grandeza conservativa e só interessa para mim os valores nos extremos. Né? Então, qual é a diferença de potenciais partindo de A e indo para F? É só subtrair. Qual é o potencial em A? 100. Qual é o potencial em B? 80. Então, a DDP é 20. Simples assim, acabou. Tá? O que me permite fazer isso? Saber que essa grandeza é uma grandeza conservativa. Letra C. O trabalho da força elétrica que atua em Qzinho, né, de 1 microcoulomb, ao ser levada do ponto A até o ponto C pelo caminho. Olha o caminho que ele está dando. Eu vou sair de A, vou para D. De D, eu vou para G. De G, eu vou para F. E de F, eu vou para C. Então, eu estou andando assim. Eu vou lá na frente, subo, depois retorno. Em toda essa trajetória aqui. Ó. Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber simplesmente o trabalho. Né? O trabalho... Só um minutinho, deixa eu ver se é um problema. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só dar um ok aqui. Bom, então assim, retornando. Então, o trabalho da força elétrica que atua em Q, de 1 microcoulomb, é ser levada de A até C pelo caminho tal. Né? Então, veja que o caminho aqui deu um caminho deu uma volta aqui. Né? Mas aí o que acontece? Para nós calcularmos o trabalho, evidentemente, não vamos usar essa expressão. O trabalho de A para C, que ele pede, é a carga de teste multiplicada de onde eu parto e onde eu chego. Então, pessoal, embora ele tenha dado esse caminho todo aqui, né, corroborando o que eu falei aqui na letra B, não me importa como ele anda. O que me importa é a partida e a chegada. Apenas isso. Por quê? Porque essa grandeza é conservativa. Então, é como se, embora ele tenha falado desse caminho inteiro aqui, ó, o que me interessa é sair de A e vir para C. Ponto final. Só me interessa de A para C. Em outras palavras, só me interessa o potencial que ele tem em A e o potencial que ele tem em C. Um é 90 e o outro, um é 100 e o outro é 90. Então, para calcular o trabalho, né, o trabalho é uma grandeza conservativa também, porque ela não depende da trajetória, vai ser a carga de teste, que é 10 a menos 6, né, que é 1 microcoulomb, multiplicada pela diferença de potenciais. Potencial de partida em A é 100 e em C de chegada é 90. Pronto, aí eu faço as contas, direitinho aqui, 10 a menos 6, 100 menos 90, 10, aí vai ficar 10 a menos 6 multiplicado por 10, que vai dar 10 a quinta. Então, 10 a quinta joule. Pronto, tranquilo, sem nenhum problema. E a gente olha para isso aqui e acha que é algo que vai trazer uma dificuldade adicional, mas na verdade não, né? É só eu saber que pela expressão, só olhar para a expressão a gente vê. Não preciso pular de potencial em potencial, eu só preciso saber os extremos, a partir da chegada. Ok, e a letra D me pergunta qual é a energia potencial elétrica de uma carga de 1 microcoulomb que ela adquire quando é colocada no ponto B. Então, se eu chegar no ponto B aqui, ó, ponto B, e colocar uma carga de 1 microcoulomb, qual é a energia potencial que ela adquire? Tá? E aí é aquela primeira expressão. Né? Nós vimos lá no começo ó, o conceito de potencial. Potencial elétrico é a quantidade de energia armazenada dividida pela carga de teste. Então, lembrando lá daquela imagem da carga geradora e ao redor um campo elétrico,
Se eu coloco uma carga de teste imersa nesse campo, né, sobre ele surge uma quantidade de energia. Esse é o conceito. Então, o que responde essa letra D é a primeira expressão, a expressão do conceito do potencial elétrico. Então, recapitulando, o potencial elétrico é a quantidade de energia que eu adquiro quando eu coloco a carga de teste imersa em um campo. Né? Então, resolvendo por aqui. Então, eu coloquei no ponto B, no ponto B, o potencial é de 100 volts. Então, eu vou colocar aqui, ó, 100 volts, a energia potencial eu quero, e a carga de teste é 10 a menos 6, que é 1 microcoulomb. Fazendo as contas aqui, né, multiplicando cruzado, vai ficar 10 ao quadrado multiplicado 10 a menos 6. Então, vai ficar 10 ao quadrado, 2 menos 6. Aqui seria menos 4. Tá? Só corrige aqui. Então, seria 10 a menos 4 joule. Ok, então isso resolve aí o nosso problema. Finalizo, pessoal, a nossa aula de hoje, né? Nós vimos aí o conceito de potencial elétrico, é o conceito que completa o nosso trabalho de eletrostática. Tá? Então, eu tenho o prazer de dizer para vocês agora que nós acabamos de acabar eletrostática e na próxima aula a gente começa a eletrodinâmica.